todos, irmão, com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. É uma honra, né, pelo convite do nosso pastor, da nossa pastora, né, através da irmã Joyce, né, que eu conheci, né, a igreja de vocês, conheci o pastor. E eu estou muito feliz, irmão, por estar mais uma vez, né, aqui nessa noite. Amém, amada? Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. O Senhor colocou no meu coração uma palavra para ministrar nessa noite, que se encontra em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Amém? Louvado seja Deus. Agradeço a meu esposo, a minha filha, meu genro, minha sobrinha, né, que vem nos acompanhando nessa noite. Deus continue abençoando eles grandemente. Amém? Louvado seja Deus. É Isaías o quê, irmão? Isaías capítulo 64, versículo 4. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. Desde já eu já quero avisar para vocês. Este é o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Nós temos aqui essa palavra que está no livro de Isaías, né, o profeta do Senhor. Toda a igreja conhece, né, o livro de Isaías, e com certeza essa passagem é uma passagem bem lida, bem conhecida no nosso meio cristão. E o livro de Isaías, né, quando o Senhor chamou ele para ser profeta sobre Israel, transmitir a mensagem que o Senhor queria que Israel ouvisse. E Israel naquela época estava passando por momentos turbulosos, momento em que eles entraram em apostatar da fé, desobedecer, sair da presença do Senhor. E o Senhor levantou o profeta Isaías ali com grande poder de falar àquele povo. E ainda hoje o Senhor tem profetas no nosso meio. Verdade, Deus. Aleluia. E Deus ainda derrama do seu poder sobre os seus profetas. Aleluia, louvado seja Deus. Esteja ciente nessa noite que o Deus que usava Isaías é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Aleluia. O Deus que falava através de Isaías é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que já falou através dos louvores, que já falou pela mensagem que foi lida aqui do Salmo 128 e que continuará falando através dessa mensagem que eu estou lendo nessa noite. Amém? E nós, irmão, que conhecemos essa passagem, sabemos que o povo de Israel naquela época ali, que Isaías foi levantado como profeta, estava em uma condição difícil, tanto politicamente como religiosamente, principalmente espiritualmente, porque o povo, eles deixaram de adorar o Senhor para adorarem deuses estranhos e começaram a desobedecer o Senhor de maneira tal que não queria mais obedecer o Senhor. E diz lá no profeta Ezequiel que o povo, no profeta Jeremias, que o povo de Israel chegou até a aborrecer a palavra. De forma que, quando os profetas iam falar a palavra do Senhor, eles não queriam ouvir. E infelizmente estamos vivendo essa época assim também. Porque quando se trata da palavra, são poucos que querem realmente ouvir. Aleluia. Ouvir, irmãos, com aquela função de querer obedecer a palavra e viver a palavra. Porque é
desobedecendo ao Senhor. E a gente que conhece o livro de Isaías, que conhece o livro desse profeta, vai saber que é um livro que do primeiro capítulo até o capítulo 39, ele é direcionado toda a mensagem para a nação de Israel, de uma forma direta para aquele povo. Mas isso não quer dizer que esse capítulo de Isaías de 1 a 39 não sirva para nós hoje. Porque esta palavra, ela é viva a cada dia. E ela fala aos nossos corações. E ela serve também ainda hoje para falar com a igreja do Senhor. Que quer andar no padrão que o Senhor quer para os seus. Porque o que Deus queria falar àquele povo, desde quando eles estavam lá no Egito, que o Senhor tirou eles de lá, era que eles andassem num padrão diferente. E o Senhor queria ser o rei daquele povo, mas aquele povo tinha uma necessidade diferente daquela que Deus tinha para eles. Aleluia. Mas o Senhor, que é amoroso e é misericordioso, mesmo assim, continuou insistindo com aquele povo. Até chegar da saída do Egito, passou-se tantos processos, né, até chegar a Isaías, mas o Senhor não desistiu daquele povo. E era um povo trabalhoso. Era um povo que não queria estar no padrão que Deus queria para eles. Aleluia. Não é diferente nos dias atuais. Nós estamos vivendo os dias, irmãos, que a igreja também está passando por este processo, onde pessoas trabalhosas dentro da igreja, que não querem andar nos padrões do Senhor. Porque andar em padrões de homens é fácil, mas andar nos padrões do Senhor tem que primeiro ouvir esta palavra e guardá-la no seu coração como salmista, para não pecar contra o Senhor. A nossa irmã que me antecedeu aqui, ela disse que nós devemos guardar a palavra, porque vai chegar tempo que a igreja não vai mais poder falar a palavra. Talvez não seja para nós, seja para a geração futura, mas como nós vimos os sinais da volta de Jesus tão vivo, talvez seja tão próximo que o Senhor está falando e nos alertando para guardarmos a palavra dele nos nossos corações. E chega aqui, né, continuando a palavra do Senhor, que Isaías foi chamado para falar diretamente, né, para aquele povo de Israel. E ele não falava o que ele queria ou o que ele achava que deveria falar, mas ele falava o que Deus mandava. Ele falava para ele aquilo que Deus queria. E eu quero dizer para você nessa noite, que quem fala o que Deus quer e o que Deus manda, ele arruma muito aborrecimento, porque o homem carnal, mesmo estando dentro da igreja, ele não vai querer aceitar a ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la. Mas o Senhor que é fiel com a sua palavra, e a palavra dele que não volta vazia, e que é um Deus que não se arrepende, ele vai continuar dizendo: a santidade e o padrão que eu quero para a minha igreja é através da minha palavra. E o Senhor continuou insistindo com o povo de Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Exaltado seja o teu santo nome, meu Deus. Louvado seja Deus. E a gente vê, irmãos, que muda a parte da partir do capítulo 40, a mensagem que Deus começa agora a usar Isaías para aquele povo é uma mensagem diferente. É uma mensagem que começa agora a falar de um novo padrão de Deus, de uma nova visão de Deus para aquele povo, que agora já não é mais diretamente para aquele povo. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 65, no capítulo 65, você vai ver Deus falando através de Isaías para aquele povo, dizendo assim: olha, agora eu não falo só com vocês, mas eu vou falar agora com um povo que nem pensava em ouvir a minha voz. Um povo
noite. Glorifique ao Senhor pela sua vida e por você estar aqui nessa noite, porque não havia chance alguma se o Senhor não fosse infinitamente misericordioso em te amar, em me amar e trazer para junto dele. Aleluia. E nos colocarmos como povo dele. Israel, por algum tempo, se achava que era exceção. Ele era povo de Deus. Mas agora o Senhor muda a história, começa a mudar a mensagem e traz para um povo diferente agora. E também o Senhor agora começa a falar de um Salvador, de um homem que ia aparecer e que ia mudar a história de Israel. Só que o Senhor falava e Israel interpretava de outra forma. Porque enquanto Deus falava do reino da sua glória, Israel, preocupado com as coisas materiais e com o reino material, ele só achava que seria de homem terreno, glória terrena. Enquanto Deus estava falando da sua glória, em descer o seu filho, em mandar o seu filho Jesus. Né? Como aquele que poderia nos resgatar para nos sermos povos seus. Agora, não só chamado, mas agora povo legitimado como filhos de Deus através do seu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite. Verdade. Porque esta graça nos alcançou. Verdade. E chega a situação de Israel. Uma situação, irmãos, que ficou deplorável. Tanto politicamente como espiritualmente. Verdade. Porque eles se esqueceram de Deus. Eles já não queriam mais adorar o Senhor. Mas agora o profeta Isaías chega nesse capítulo 64 com essa mensagem, falando a Israel das coisas que eles tinham feito para Deus. E falando para Israel de como Israel deveria reconhecer que tinha pecado. E era de uma forma tão tremenda, a forma que Deus vinha falando com Israel. Nesse capítulo aqui a gente vê a forma que Deus trabalhando na vida de Israel para entregar aquela mensagem para aquele povo. De uma forma que o povo deveria reconhecer o seu pecado. Por quê? Porque Israel se achava justo diante de Deus, mesmo pecando. E não é diferente nos dias atuais. As pessoas se distanciam de Deus, mesmo estando dentro da casa do Senhor. E quando nós vamos falar, nós não temos razão. A palavra do Senhor parece até que é errada para aquelas pessoas, porque eles parecem que entram dentro de um padrão de perfeição, que não tem quem coloque ele fora de achar defeitos. Só que a palavra do Senhor, ela é a única que vai mostrar quem somos nós e quem é o nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Israel aqui foi colocado nessa situação, porque o profeta Isaías, agora usado por Deus, começa a falar da justiça de Israel. E ele começa a colocar ali a justiça de Israel como uma justiça, irmã, que era tido como trapos imundos, de imundície. E nós sabemos que naquela época existiam os leprosos que ficavam afastados da cidade, e esses trapos de imundície aqui, eles estavam se retratando quando Isaías falava para o povo, que era como se fosse aqueles panos em que os leprosos limpavam as suas chagas, que não prestavam para nada, a não ser jogar fora. Então, a justiça de Israel diante de Deus era tida como trapos, ou seja, como os panos em que os leprosos limpavam as suas chagas. E quantas pessoas hoje que estão se justificando diante de Deus e não entendem que a justiça que eles veem em si próprio não passam de trapos sujos que não servem para nada, a não ser para ser jogada fora. E que se não se arrepender, se não voltar ao caminho e viver a palavra do Senhor, vai ser pego de
Mas aqui o Senhor dá de misericórdia. O Senhor é tão misericordioso que o Senhor agora ele começa também a falar através de Isaías do Deus que ele era. Era como lembrando, Isaías aqui lembrando para aquele povo. E agora Isaías começa a falar para aquele povo de quem era Deus. E da característica que existia só em Deus. E que característica era essa? De um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Veja só, com tantos defeitos, com tantas falhas, mas Deus ainda traz a lembrança de quem é Ele para nós. Aleluia. Por quê? Para ver se a gente se achega a Ele como Ele quer, irmãos. Porque o que Ele tem para nós é grande. Eu creio. As coisas do mundo muitas vezes querem ofuscar o que Deus tem a fazer em nossas vidas. As coisas mundanas muitas vezes querem parar e impedir de trazer de Deus para nós aquilo que Deus tem para nós de coisas grandes nesse mundo. E para o povo também. E o Senhor começa a falar. Agora Deus começa a usar o profeta dizendo, olha, porque desde a antiguidade, ou seja, ele agora não estava falando agora ali só da situação do povo, do pecado do povo, mas ele estava falando do Deus que da antiguidade. Não é de agora que eu trabalho para vocês. Não é de agora que eu estou ao favor de vocês e vocês ainda não entenderam. E quando entende, não entende da forma que o Senhor quer que entenda. Glória a Deus, aleluia. Desde a antiguidade nunca se ouviu, olha, nunca se ouviu. E o profeta faz questão de continuar dizendo, nem com os ouvidos se percebeu. Mas se ouvir é a mesma coisa de perceber com os ouvidos, tem diferença. Ouvir é quando você entende por completo. Perceber é quando você sabe, quando você está próximo a alguém, ela fala alguma coisa e você entende por parte. Nem perceber, ou seja, nunca se viu nem comentar que outro Deus trabalhava para aqueles que nele esperam. Oh! Glória a Deus. E Deus fazendo questão de falar para aquele povo. Trabalhar para aqueles que nele esperam. Aleluia. Mas a gente, irmão, parar para olhar essa passagem, parece que esse versículo ele está mais falando de um comprometimento nosso, relacionado a esperar, né, do que o trabalhar de Deus. Porque, então se eu espero, Deus trabalha. Mas aqui, irmãos, está se referindo ao comprometimento de Deus para aquele que espera nele. Sim. Aleluia. Não só o comprometimento, mas a fidelidade. Meu Senhor. Aleluia. Obrigado. Porque Deus não é aquele que só se compromete, mas Deus é aquele que se compromete e continua fiel nos seus compromissos. Aleluia. Quem falha somos nós, assim como Israel falhou, mas o Senhor continua fiel com seus compromissos. Meu Deus. E Aleluia. o compromisso que Ele tem com a sua igreja é fiel. Ele não desiste. Alabaço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque desde a antiguidade
nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, ou seja, nem se ouviu nenhum comichinho dizendo alguém dizendo assim, olha, o Deus de Baal fazia alguma coisa. Fazia nada. Quando Elias se postou ali de frente de Baal para dizer quem era Deus, a gente vê na história o que foi que Deus fez e o que Baal não fez porque não podia fazer nada. Assim como os outros deuses. Porque diante de nós existe um Deus, que é o Deus dos deuses, que é o único Deus, que é Deus de verdade, é Deus verdadeiro, que é de eternidade a eternidade. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele continua ainda entregando essa mensagem falando, não se ouviu, nem se percebeu, e nem com os olhos se viu. Porque não era uma coisa agora que só era falado, que só era ouvido. Mas era uma coisa que estava ali visível, irmãos. Era uma coisa que era real, o trabalhar de Deus para o povo de Israel. E se a gente volta lá para o começo, se a gente voltar lá para o começo, quando o homem saiu lá do jardim, foi expulso porque pecou, a gente vê lá o Senhor trabalhando na vida de Abel. A gente vê o compromisso de Deus, o comprometimento de Deus com aquele que espera nele. Aí a gente vai lá, mais para frente a gente vê o Senhor chamando Abraão, dizendo, sai do meio da tua parentela. Eu tenho um compromisso contigo. Oh! Aleluia! Aleluia! Você crê que o Senhor te chamou e que Ele tem um compromisso com você? Aleluia! Seja fiel no seu compromisso com Ele, porque Ele é fiel com você. Meu Deus! Aí a gente vê o Senhor também lá no Egito, né? O povo foi lá para o Egito, ficou escravo, mas a gente vê o compromisso de Deus com aquele povo, trabalhando a favor daquele povo, tirando aquele povo lá do Egito, tirando aquele povo e trabalhando por ele. A gente vai ver ali o Senhor trabalhando visivelmente aos olhos dos homens, como está aqui na palavra, um Deus que nunca se viu um Deus como esse. Nunca se viu. Aleluia. Por quê? Porque as coisas que Deus faz, irmão, ela não é só ouvida, não é coisa só que vai falar, mas é coisas real, que falha na nossa mente, que os outros veem. Aleluia. O que Deus faz na sua vida e na minha vida, os que nos contemplam, eles veem. Aleluia. Glória a Deus. O povo saindo do Egito, aí chega ali diante do mar. Aí vê o mar se abrir. Aí o povo de Faraó diz, vamos atrás. Vamos entrar. Porque é assim, né? Quando Deus dá vitória para o seu povo, Deus dá às vezes uma vitória que você chorou tanto, pediu tanto, mas quando você recebe, que começa a tomar posse, ao inimigo vem que é usufruir também. E Faraó pensava que ia poder usufruir daquela passagem ali. Passar com os pés a seco, conjuntamente com o povo, e que não ia acontecer nada. Ia dar tudo certo para ele. Mas aí, de repente, diz a palavra do Senhor, que o próprio povo de Faraó começou a ver Deus trabalhando a favor de Israel contra Faraó. E diz a palavra do Senhor que o próprio povo de Faraó começou a dizer, fugiamos diante da face de Israel, porque o Deus de Israel está trabalhando a favor dele contra
nosso favor. Isto não é de hoje, é desde a antiguidade. Desde que Deus teve compromisso com o homem. Porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. Antes de existirmos, Ele já era Deus. Aleluia. E se Ele nos aniquilasse hoje e dissesse, não existirá mais raça humana, Ele continuaria sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Mas a sua misericórdia é tão grande que mesmo com todas as nossas falhas, Ele ainda nos chama para perto dele. Ele ainda nos dá a oportunidade de entender quem é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Obrigado, Deus. meu Deus. Mas tem um porém. É que quando se fala que Deus trabalha, irmão, para aqueles que nele esperam, com a palavra esperar, ela está relacionada a tempo e a confiança. Aleluia. Tempo e confiança. E tempo e confiança, irmão, são duas coisas que mexem demais com o nosso sentimental. É algo que mexe demais com a nossa estrutura. A confiança, irmãos, ela é algo tão tremenda que se nós perdermos a confiança em alguém, nunca mais a gente vai ver aquela pessoa da mesma forma. Mas você não pode perder a confiança em Deus, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Glória a Deus. Não tem como você perder a confiança nele, porque ele nunca vai te decepcionar. Verdade. Ele nunca vai trair a sua confiança. Pelo contrário, ele vai fazer além do que você pede e imagina. Eu creio. Porque este é o nosso Deus. Aleluia. E ele é fiel. E continuará fiel. Glória a Deus. Agora, nós quem somos, irmãos, quando vamos falar de fidelidade? Será que nós somos os fiéis que nós dizemos que somos? Será que dentro de nós existe essa fidelidade que nós protestamos? Que nós confessamos? Porque muitas vezes a gente fala, eu sou fiel. Mas aí, no meio do trajeto, algo acontece e a fidelidade que se quebra. É, Jesus. A nossa, a de Deus jamais. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, esse tempo de espera está relacionado a tempo e a fidelidade. Verdade. E como eu já falei, da fidelidade, falar do tempo. O tempo é outra coisa, irmãos, que mexe com o nosso sentimento e que também mexe com as nossas estruturas. Verdade. Porque nós, irmãos, temos um tempo diferente do de Deus. Ele é de eternidade a eternidade. Ou seja, não há divisão, querida, no tempo de Deus. O nosso tempo é cronológico. A gente divide, nossos dias são divididos. E foi o próprio Deus quem fez assim. Dia e noite, lembra lá no jardim? Né? O dia e a noite foi o Senhor que fez para nós assim. Mas para Deus não existe dia e noite. Para Ele tudo é dia. A palavra diz em Apocalipse que lá não haverá necessidade de sol, porque o brilho do Senhor é que vai resplandecer. Aleluia! Jamais haverá noite alguma na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor a escuridão vai embora e tudo que está no oculto fica claro. E o Senhor nessa noite
algo dentro do nosso sentimento chamado ansiedade. Ansiedade. E a ansiedade, ela mexe demais com as nossas estruturas. A ansiedade é bem pior do que a fidelidade. Sabe por quê? A fidelidade, ela está relacionada à questão do caráter de cada um. E quando nós somos transformados pela palavra do Senhor, o nosso caráter também é transformado. E nós passamos a ter o caráter de Cristo. É por isso que somos fiéis. Então não tem como ser fiel ao Senhor sem meditar na palavra dEle, sem conhecer a palavra dEle. Porque só assim que se conhece o Senhor e sabemos quem somos nós. Aleluia, Jesus. Fidelidade está relacionada a caráter. Mas ansiedade, irmãos, ela está relacionada ao que buscamos, às nossas necessidades, aos nossos anseios. E todos nós somos ansiosos. Não existe um ser humano que não seja ansioso. É do ser humano, só que tem a ansiedade, que é compatível, e tem a ansiedade que ela vai além do limite, que aí ela já vira um transtorno, ela já vira uma doença, tem que ser tratada. E infelizmente, nós estamos nos dias difíceis, onde as pessoas têm uma ansiedade tão grande, onde tudo para as pessoas tem que ser para ontem. Não é para hoje, é para ontem. Se Deus fala com alguém, faz promessa, Ele não quer esperar mais o amanhã, querida. Ele quer para hoje. Só como eu falei aqui, o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas eu te digo, Ele é fiel. E Ele não vai trabalhar na eternidade naquilo que Ele preparou para você nessa vida. Ele vai trabalhar para você naquilo que Ele preparou nessa vida, nesse tempo que Ele te deu aqui. Se Ele te deu 50 anos, dentro dos 50 anos Ele vai cumprir a sua promessa em sua vida. Se Ele te deu 100, Ele vai cumprir dentro dos 100 anos, assim como foi com Abraão. E às vezes o Senhor se antecipa e também Ele está antes. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Porque a sua palavra diz também que Ele é Deus de já. Então não adianta ficar ansioso, porque é o Deus de já, que pode fazer o que tinha que fazer em 10 anos. Ainda hoje, Ele está aqui nessa noite. Eu creio, aleluia. E está dizendo, eu quero tratar hoje com a sua fidelidade e com a sua esperança em mim. Aleluia. Aleluia. Com tuas grandes, Jesus. Espere, porque Ele está trabalhando. Aleluia. Espere, porque Ele está fazendo. É, papai, aleluia. Oh! O tempo parece que não passa, né? Quando a gente está esperando por algo. É só alguém falar assim, eu vou ir na tua casa às 4 horas. Aí deu 4h10, a pessoa não chegou. 4h10 não, né? 4h05 a pessoa não chegou. Aí a gente já está no zap. E aí, tá onde? Tá chegando? Aí a pessoa, tô quase chegando. Tem uns que gostam de enrolar, né? Falar que tá chegando e não chega nunca. Mas a gente tem essa ansiedade, irmãos. A gente tem essa ansiedade natural nossa. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele trabalha do tempo dEle. Verdade. E às vezes Ele diz assim, ó. Aguarda. Daqui a 1 ano. É só mais 1 ano. Aí às vezes Ele diz assim, ainda essa semana.
eles. Às vezes, ele faz como ele falou para Abraão. Eu vou te dar um filho, mas aí ele não disse quanto tempo. Aí Abraão se sente velho. Aí a sua mulher que já era estéril, né? Imagina a ansiedade que ficou no coração de Sara, né, irmãos? Como que isso vai acontecer, né? Quem sabe ela esperou que dentro de um ano tudo se cumprisse. Mas não foi assim. E a gente vê o que foi que Sara fez porque não aguentou esperar. Traçou um caminho diferente. Um projeto diferente que não era o projeto que Deus tinha traçado para ela. E até hoje tem consequências. Então, entre esperar o que Deus te prometeu e querer fazer da sua maneira, eu te digo nessa noite, espere. Ah, mas está difícil. Mas espere! Irmão, não estou aguentando mais não. Espere! Oh! Porque quem vai trabalhar não é você. Quem vai fazer não é você. Quem vai fazer é o nosso Deus. Então o que cabe a você é tão somente esperar. Aleluia. Glória a Deus. Vai louvando. Vai levando a mensagem do Senhor. Vai trabalhando para Ele, vai olhando. Mas espere. Porque Ele está trabalhando. Eu creio. Ele está fazendo. Verdade. Existem pessoas que dizem assim, que às vezes a pessoa pede algo para Deus, ora, entrega lá, mas né, que Deus promete, mas ele fica todo o tempo pedindo de volta, né? Porque tá, ai Senhor, resolve, faz isso por mim. Mas eu quero te dizer algo nessa noite diferente. O salmista Davi, ele nos deu umas receitinhas de como esperar. Aleluia. E essa receitinha, uma das, né? Tá lá no Salmo 40. E aí diz assim o Salmo 40, né? O próprio salmista falando. Esperei com paciência no Senhor. Ele esperou com o quê, irmãos? Então quer dizer que ele